Fala pessoal, tudo bem? Eu tô fazendo voice over porque hoje eu fiz a gravação, mas não deu pra. Não saiu o áudio. Então esse é o gráfico de 60 minutos, né? Eu joguei esse canal, tracei esse canal. Eu vi que ele tava numa região no fundo do canal. Era esse o pensamento que eu tava naquele momento. Em que caso ele me deixe uma boa barra de sinal, eu iria estar entrando comprado, porque é uma região compradora. Eu estou olhando o dia anterior, veio de uma queda forte, né? E a probabilidade que o dia fosse lateral, né? Ele finalizou com a queda, fez um pullback, depois ele teve uma queda tentando visitar o topo anterior, ele não conseguiu, e aí ele ficou nessa lateralidade o restante do dia até abrir o dia de hoje, né? Essa barra gigante vermelha provavelmente foi notícia, e o mercado está rejeitando a queda. Ele tem a possibilidade de continuar, porém, caso ele feche nas máximas, eu vou entrar comprado. Então vamos aguardar. O mercado está deixando uma barra de reversão. Ela fechou próximo das máximas, não conseguiu romper o fundo, ele falhou, então eu entrei comprado. O meu alvo inicial seria o topo dessa lateralidade, e fica como é a primeira vez eu estou fazendo voice-over, está um pouco difícil para mim lembrar do que eu falava ali, porque fica um pouco estranho também você olhar que você já fez algo e falou sobre e depois. Mas vamos lá. O que eu imaginei naquele momento? Que o meu alvo é porque, como eu estou pensando mais rápido agora, devido já saber o que eu fiz, então eu fico meio perdido, porque eu não sei porque eu tenho que falar de acordo com o que está acontecendo no gráfico em relação esse direcional aí, né? Eu estou falando dessa lateralidade, que ali também é um alvo também. Meio de lateralidade são magnetos, né? O mercado pode testar ali. Esse é o mercado do real time, aquele que eu estava era o mercado horário estendido. Eu estou falando sobre o breakout, ele é um ponto de breakout. O mercado deixou um fundo duplo ali, tentou subir, mas ele acabou caindo e foi para essa região de 44 e 58, 60 ali, aquela região, né, a abertura dele. Então eu acreditei que ali seria um ponto de vendedores, né? Essa região de ponto de breakout seria o ponto de rompimento, né? O mercado rompeu esse fundo e eu acreditei que caso ele retestasse de baixo para cima, que é o que ele está fazendo, ele poderia chegar nessa região. Eu teria que ter ajustado esse alvo para mínima. Eu acabei não ajustando, né? Então a primeira barra foi um doji, porém ela foi uma barra de reversão, né? Se você olhar o pavio que ela tem, ela tentou dar continuidade na queda, mas encontrou bastante compradores nessa região. Eu estou fazendo agora a medição de pontos. O mercado normalmente acima de barra ele busca até 5 pontos. Esse é o pontuação inicial dele, em buscar 5 pontos. Da mínima para máxima, o mercado quer buscar 10 pontos, 5 pontos iniciais, depois 10 pontos, depois vai para 15. Eu tracei a região de 15 pontos. Agora eu busquei o 10 pontos para ver onde seria. Então ele já tinha atingido os 10 pontos. O que eu gostaria é que o mercado ele tivesse fechado acima do 11,75. Então
A minha expectativa dos 15 pontos seria a partir do momento que ele fechar acima do 11,75. Então eu tracei esse medidor, né, de pontuação para que eu possa ficar atento. E aí eu tracei uma linha para poder apagar e mover para os 15 pontos, né? Então eu sabia que naquela linha tracejada era o alvo de 11,75 e eu gostaria que o preço fechasse acima dela para eu acreditar nos 15 pontos. Então, olhando como vendedor, vendedores estão ficando desapontados, porque se você parar para analisar como o mercado foi lá embaixo, né, e depois voltou, então ele está armadilhando vendedores. Então, o que vai acontecer? Vendedores vão estar posicionados nesse ponto de breakout para tentar sair no 0 a 0. Então, você imagina que os vendedores eles estão ficando desapontados e até mesmo caso esse movimento fique mais forte, eles vão sair do trade, mesmo que eles tenham alguma perca. Então, tem essas duas possibilidades. A barra está fechando. Os últimos minutos é importante, os últimos segundos é importante, então a barra pode puxar agora nesses minutos. Estou verificando 60 minutos para ver qual é o ponto do preço. Ele estava nessa região onde tinha uma barra gigante compradora, mas ele também teve na verdade está lateral, né? Canais são lateralidades, né? Só que essa é uma lateralidade em tendência, no caso seria de queda. O mercado fechou, porém não fechou acima dos 11,75 que eu gostaria. Então o mercado me desapontou um pouco. Os vendedores entraram no trade para tentar sair no 0 a 0. Vendedores que compraram na primeira barra, eles podem estar buscando querer sair no 0 a 0. Vai ter um momento que eu vou traçar o break-even, se não me engano. Então eu tenho que pensar como vendedor agora. Por que eles estão pensando, né? Eles estão pensando que os armadilhados estão desapontados com essas duas barras compradoras. Então o que eles querem fazer é sair o mais rápido possível dos seus trades. E caso essa barra feche nas mínimas, pode mudar o conceito, a concepção do mercado, porque a premissa, devido os compradores ficarem desapontados. Então agora você tem que imaginar, o comprador que comprou na segunda barra, ele pode estar desapontado. Lembrando que o stop está nas mínimas, né? E o preço pode visitar a mínima do dia. E o mercado está lateral, né? A segunda barra foi uma barra doji, ela não fechou acima do seu ponto médio ou provavelmente no ponto médio dela, a segunda barra. Ela deveria... Isso desapontou também os compradores, porque os compradores queriam que a barra fechasse acima do seu ponto médio. Isso é mostrar mais decisão para eles. O que seria a lateralidade? Lateralidade são barras que têm o corpo menor, né, do que os seus pavis, ou barras pequenas também, né? Lateralidade é indecisão. Estou falando ali os compradores que compraram acima daquela barra fizeram o scalp nos 5 pontos, né? Tem um monte de robô, né? Então eles vão de 1 a 5 pontos, são alvos fundamentais para eles saírem. A terceira barra tá querendo se tornar uma barra de reversão, porém tem 2 minutos. Você tem que entender que o mercado, né, ele te deixa sinais. Então, qualquer barra que você observar vai te dar alguma informação. Muitas pessoas falam de ruídos, que tem ruídos no mercado, mas qualquer barra ela vai ter uma informação importante para te passar. No momento, a gente está em lateralidade, porém
o mercado pode buscar testar o fundo do canal, o fundo dessa lateralidade, né? Então vamos aguardar e esperar a barra fechar. Lembrando que é importante também ficar atento aos minutos finais, porque os minutos finais pode mudar a barra, de repente pode entrar compradores nos minutos finais e tudo pode mudar, né? Então é importante você esperar a barra fechar, se de repente for sair do trade. O que eu falei também ali, estou olhando novamente os 60 minutos, continua na lateralidade, não rompeu, nada a se fazer. Se você não entrou no trade, não tem nada para você fazer ainda, né? Eu entrei na primeira barra do dia, então, quer dizer, na segunda, né? Mas a primeira foi minha barra de sinal. Eu estou falando do gap, o preço também pode, caso ele rompa o topo da segunda barra, ele pode querer vir buscar fechar esse gap, né? Gaps são magnetos, né? Também. No momento, o ponto de breakout não foi fechado, não fechou com o corpo de uma barra, então ainda tem esse gap de rompimento ali daquele ponto de rompimento, tem um gap entre as barras, entre a barra 2, né, no caso, e a barra que seria essa mínima que está nessa linha verde, que é o meu lucro, né? A terceira barra fechou uma boa barra vendedora, porém poderia ser melhor caso não tivesse tanto esse pavio. Vendedores podem comprar abaixo de barra, porém, devido a essa lateralidade e compradores desapontados, provavelmente eles vão comprar abaixo de barra para não deixar o preço fugir tanto. E estou dizendo também que, caso rompa, pode encontrar compradores até 5 pontos para baixo, né? É muito comum robôs se posicionar numa média de 1 a 5 pontos para baixo, abaixo da mínima anterior. Isso é muito comum. E eu estava dizendo que, dependendo da situação, eu poderia modificar o meu stop, né? Que eu tracei abaixo de 5 pontos ali. Mas caso feche uma forte barra vendedora, eu poderia estopar sem remorso. Então, a terceira barra foi uma barra grande, mas não tão surpreendente, né? Não chegou a... Ela não conseguiu romper a mínima da barra 1. Seria interessante se ela conseguisse. Isso demonstraria mais força. Então agora eu tenho compradores, né, desapontados. Provavelmente alguns vendedores saíram no 0 a 0, por isso desse pavio também. E agora os compradores estão armadilhados. Então os compradores estão tentando sair desse trade. Então imagina o cara que comprou acima naquele ponto estou falando do movimento inicial, que hoje eu decidi entrar no mercado às 6h30, no horário que abre aqui em Vancouver, para que eu possa, de repente, pegar um movimento um pouco mais forte, porque ontem a abertura do mercado foi bem forte e eu não participei, né? Eu cheguei e já estava o movimento praticamente feito. Então eu estou na expectativa que o mercado rompa acima dos 11,75 para vir testar a mínima do dia anterior, né, que é esse ponto de breakout. Ela quase testou, assim, ela chegou próximo o suficiente já para dizer que testou. Porém, quando o mercado retesta 2 vezes e ele não consegue atingir o que ele gostaria de fazer, ele muda de direção. Eu estou dizendo também que, como eu fiquei desapontado com essas barras de sequência, né? Não foi um bom
follow through, eu já estava pensando em sair no 0 a 0 caso o preço fique nessa região do meu 0 a 0, meu ponto de entrada. Então, eu gostaria que o mercado fechasse acima desses fechamentos e dessa abertura, né? Gostaria que o mercado tivesse força para poder fechar perto da máxima. Tem 1 minuto ainda a barra, então 1 minuto fala muita coisa. Agora os compradores eles olham a barra 4 com a barra 1 como um fundo duplo. Então isso também pode... Estou falando agora o pessoal que... Estou falando do break-even agora. O pessoal que comprou, que vendeu no fechamento. Não, na verdade eu estava falando da barra 2 sobre o ponto de 50%. Ela fechou exatamente no ponto de 50%. Faltam 7 segundos, o mercado pode puxar para algum lado. É importante que seja uma barra compradora, porém fechou no ponto de abertura. Uma barra 2G, a quarta barra foi uma barra 2G. Ela teve vendedores acima de barra e compradores abaixo de barra, né? Isso é lateralidade, compra baixo, vende alto. Eu não lembro porque eu estava olhando a abertura de ontem. Eu estava explicando sobre a barra gift, né? E depois teve continuidade após o rompimento. O mercado... e também sobre lateralidade. Lateralidade é confusão, indecisão, que é o que está acontecendo ali. Vendedores não estão satisfeitos com a barra 4. Então, vendedores não vão estar posicionados abaixo de barra, porque eles buscam sempre barras de sinal, boas barras de sinais. E a barra 4 não é boa nem para compradores e nem para vendedores. E ela está no meio do canal. O que eu quis dizer naquele momento, quando eu mostrei o início do dia anterior, é que a diferença entre lateralidade e tendência... Agora, nesse momento, vou mostrar para vocês sobre notícias que eu acabei esquecendo. Olhar no calendário econômico, a gente ia ter notícias em 8 minutos. Já teve uma notícia às 5h30, provavelmente foi aquela barra vermelha. E em 8 minutos teríamos mais notícias. Seriam 2 estrelas, porém teriam na verdade 4 notícias. E todas de 2 estrelas. Eu não trado mais notícias. Caso o preço puxe muito rápido, eu vou sair do trade, porque eu não vou mais quebrar conta através de notícias. Já ganhei muito dinheiro com notícias, mas perdi muito mais. Então, caso o mercado demonstrasse qualquer pressão através da notícia, eu iria estopar o meu trade. Esse foi uma das explicações que eu falei na hora. Porém, como eu estava falando, a diferença de lateralidade para tendência, você tem urgência, você tem barras que você percebe que ela tem decisão a favor do movimento. Elas são barras que não sobrepõem tanto. A maioria das barras não vão sobrepor. Como você pode ver, essas 3 últimas barras compradoras na região onde está essa linha verde, se você olhar para o lado onde está escrito Sell LMT, que tem o número 1 também ali, são 3 barras fortes. Barras de tendência, elas não vão se sobrepor muito. Claro que pode ter barras se sobrepondo em tendência, é normal, porém a tendência ela está forte quando ela não sobrepõe e ela demonstra muita urgência e deixa para trás gaps entre barras. Lateralidade é indecisão, o mercado fica travado e não tem nada a se fazer nesse exato momento. A barra 4
como eu falei, foi um doji. Ela foi uma barra que fechou na sua abertura, não vai ter compradores acima de barra e não vai ter vendedores abaixo de barra devido com ordem stop, porque ela não é uma boa barra de sinal. Então, o mercado está tentando armadilhar traders, provavelmente vendedores e compradores conseguiram sair no seu 0 a 0 nesse exato momento. Porém, vamos esperar para ver onde o mercado está demonstrando mais força. Eu acredito ainda na alta, por isso que eu estava posicionado na compra, mas caso mudasse minha premissa, eu iria estopar o trade. O mercado começou a puxar no minuto final, porém você pode perceber que acima de barra já tem vendedores posicionados, levando o preço para o seu ponto médio, né? Isso me deixou bem desapontado e eu estava praticamente já pensando em sair desse trade. Essa é a região da lateralidade, esse quadrado é a lateralidade, então o preço está querendo buscar vender no topo e comprar na mínima. Ali foi um scalp de até 3 pontos, que eu estava olhando, que compradores entraram e saíram no scalp de 3 pontos. Falta 6 segundos. Eu gostaria que a barra puxasse, mas fechou. Ela fechou uma barra compradora. O legal foi que ela não rompeu a mínima da barra anterior. Isso me deixou um pouco mais confiante no trade, porém eu ainda estava desapontado porque eu não consegui ver um fechamento acima da máxima da barra anterior. E isso seria importante para o preço, conseguir renovar máximas com fechamentos, né? Eu gostaria que fechasse acima da barra 2 e barra 3, porém no momento não conseguiu. E aí eu estava na expectativa dessa barra, que é a barra 6, conseguir romper a máxima da barra 5 e fechar acima desse ponto onde eu estou marcando agora exatamente, fechar acima da máxima, do fechamento máximo da barra 2 e da abertura da barra 3, né? Mas o mercado estava indeciso, por enquanto está sendo uma barra inside bar, isso significa que o mercado está em modo de rompimento, porém tem que esperar a barra fechar para saber qual vai ser realmente a barra que vamos ter, né? Lateralidade, nada a se fazer. A forma correta de tradar em lateralidade é você sempre comprar embaixo de barra e vender acima de barras, né? O alvo poderia ser esse retângulo para cima, porém nesse momento, com essa lateralidade, era muito difícil você acreditar em algum lado, porque quando tem uma lateralidade que ela acaba demorando, a indecisão aumenta mais, né? Então, você tem 50% de chance para romper o topo e 50% de chance para romper o fundo. Então, lateralidades, você tem que ficar atento. Posicionei essa linha tracejada para acreditar que o preço fecharia acima dela. Mas o mercado está fraco ainda, está começando a puxar. Eu acreditei que poderia começar a puxar agora, porém o mercado, a barra rompeu acima de barra, pois ela não é uma boa barra de sinal, então não encontraria compradores com ordem stop, né? Seria vendedores acima de barra e compradores abaixo de barra, como é uma lateralidade. Eu gostaria que o preço fechasse acima da região do 11,75 para tentar buscar os 15 pontos, mas também não estava indo. Como você pode ver, o mouse está mexendo o tempo todo, porque eu realmente fiquei falando, até a Ju estava assistindo,
Ela gostou bastante, mas infelizmente, como não tinha o áudio, eu vou ter que fazer esse voice over aqui. É interessante, eu nunca tinha feito voice over e tá sendo um desafio legal e interessante. Eu tenho que meio que ler o que eu pensava ali naquele momento, então fica um pouco mais difícil, mas não é nada que eu não consiga fazer, o que eu já fiz de manhã, né? Para quem chegou agora, eu ainda estou comprado, né? Eu estava acreditando numa alta, eu entrei no rompimento da primeira barra do dia, acreditando que essa barra foi, por mais que seja um doji, mas ela foi uma barra de reversão, ela tem um pavio inferior grande, com sinal de rejeição, e encontrou compradores. Porém, poderia visitar o ponto de rompimento, que seria onde está essa linha verde, né? Mas ela não chegou. Ela quase testou um ou dois ticks para testar a mínima, mas eu posicionei o meu lucro no fechamento, né? E lembrando que provavelmente vai ter notícia. A gente tinha 8 minutos de notícia, provavelmente vai ser a próxima barra notícia. E como eu falei, caso a notícia comece a puxar muito, eu iria sair, porque a notícia ela pode romper esse topo e voltar que nem um foguete para baixo. Então eu não vou ficar posicionado caso o preço demonstre muita rapidez, muito momento, porque eu não vou tradear a notícia, porque eu já me dei muito mal. Quando o mercado fez isso, eu já decidi sair do trade, porque isso poderia ser muito prejudicial para minha conta, né? Então eu preferi ficar de fora, porque caso o mercado tenha notícia ruim, eu iria me dar mal. Então eu prefiro não ter nenhum lucro do que buscar ganhar muito numa notícia e de repente não dar certo, né? Então não quero arriscar. Notícia você está arriscando muito. Eu estava mostrando ali as notícias, né? Que foram às 7 horas da manhã, que era o horário que eu estava falando. E eram 4 notícias e acho que foi esse o motivo, né? Que fez com que o mercado tivesse esse movimento forte. Eu preferi ficar de fora desse trade e deixar ver o que acontece. Eu entrei numa conta simulação, não percebi. Quando eu percebi, era numa conta de demonstração, então minha conta real ainda estava com aquele preço, né, de $40 que eu fiz ontem. Porém, obviamente tem taxa, né, então deu $38 e alguma coisa. E aí eu mudei para a conta real. E caso o mercado me desse alguma oportunidade, eu iria entrar novamente. O que eu estava esperando nesse momento? Que essa barra fosse buscar algumas pontuações, né? Ela já atingiu os 15 pontos, né? Da mínima até a máxima dela, já atingiu os 15 pontos e eu gostaria que ela buscasse também os 20 pontos. Então, de início eu gostaria que ela fechasse acima desse retângulo que eu tracei para ter uma boa barra follow through, que seria a próxima barra a ela, que fosse uma barra de continuidade interessante. O mercado ele ficou volátil, mas ele não chegou a puxar tanto quanto eu imaginei. Eu fiquei um pouco receoso, né? Porque como eu falei, já tive problemas com notícias, então eu já estourei várias contas através de notícias, porque em algum momento vocês vão ver as notícias, atingir os 20 pontos agora, região da média, 20 pontos vão encontrar pessoas tirando lucro, né? Então provavelmente o preço cai um pouco mais, porque agora vai ser pessoas realizando parcial de suas mãos, ou até mesmo traders saindo 100% dos seus trades. Como você pode ver, o mercado começou a fazer lucro, realmente ali nos 20 pontos. Para o mercado americano, essa contagem de pontos, ela influencia bastante, ela funciona muito. E caso fechasse acima de 21, eu acredito que ele ia buscar os 25 pontos, né? Essa está sendo uma ótima barra a favor da tendência de alta, quero dizer. Porém, a gente está numa região de um canal, então
pode ser que ela não suba tanto, né? Pode ser que essa barra pode ser uma barra climática também. Ela pode ameaçar fechar nas suas máximas e de repente virar vendedora no fechamento dela. Então, vamos aguardar. Então, para fazer uma releitura, barra 1, doji, ela foi uma barra de reversão, né? Por mais que ela tenha um corpo pequeno, mas ela tem muita informação quando você analisa o pavio dela abaixo de barra e você percebe que ela foi uma grande parte de pavio, né? Isso demonstrou rejeição, né? Então, ali foi um ponto que encontrou bastante compradores, né? A segunda barra também foi um doji, porém ela fechou exatamente no 50%, né? Encontrou compradores acima de barra e vendedores acima de barra, né? E compradores embaixo de barra. Porém, essa região que eu tracei ali era uma região vendedora. Então, era muito por ser um ponto de breakout e ela poderia ser um ponto de resistência. Até por isso, encontrou vendedores na barra 2, deixando esse pavio. Ou até mesmo traders retirando lucro, né, que foi os 5 pontos, que ele atingiu certinho os 5 pontos, e muitos traders no início do mercado, por ter muita volatilidade, eles vão fazer scalp, muitas vezes. Então, isso pode ter sido um motivo também. Compradores tiraram lucro. Barra 3 foi uma barra vendedora de reversão, porém ela deixou um pavio grande embaixo de barra, mostrando que encontraria compradores na região inferior do retângulo. A barra 4 ela é uma barra doji, uma barra de indecisão. A barra 5 também, barra doji, porém ela só rompeu a máxima da barra anterior e não fechou acima da máxima. Porém ela não chegou a romper o fundo. Isso foi importante para os compradores. A barra 1, 2, 3, 4, 5, 6. A barra 6 foi uma pequena barra compradora. E a barra 7 foi uma barra de notícias. E ela fechou uma boa barra compradora. A barra 8 ela já foi comprada no fechamento da barra 7. Como você pode ver, ela não teve nenhum recuo ainda. Porém, o que eu imaginei? Que eu iria entrar nos 50% dessa barra. Estava analisando os 15 minutos, como fechou, barra de 15 minutos. Faltava 8 minutos ainda para fechar essa segunda barra do dia. Eu vou olhar também 60 minutos. Queria ver como estava. Ainda tinha uma hora, fechou uma barra em doji, né? A barra anterior era uma doji. A barra 8 não está tendo muita volatilidade, ela está ainda bem indecisa. Estava acreditando que poderia ser um gift, então comecei a criar a expectativa de ser um gift, né? Provavelmente iria fechar doji, porém ela está numa região vendedora, né? Acredito que poderia também buscar o fechamento do gap, porque a barra 7 essa é uma barra forte, compradora, e ela tem força suficiente para levar o preço um pouco mais acima, pelo menos fazer mais uma perna para cima. Vendedores começaram a entrar na barra, porém também uma região de lucro, né? Já atingiu os 20 pontos, né? Era de se imaginar que traders iriam tirar um lucro, porém o próximo alvo que eu acreditava agora era os 25 pontos e até mesmo a região do topo do canal, desse retângulo que ela entrou, que é o segundo retângulo, que poderia ser exatamente onde fecha o gap. E gaps são magnetos, então, e tem a máxima do fechamento do dia anterior, o último fechamento do dia anterior, também são magnetos, então o preço poderia revisitar ali. Eu estava acreditando que nos 50% da barra 7, que é essa barra grande compradora, poderia encontrar mais compradores. E caso ela não chegasse a 50%, ela estaria fazendo um pullback raso, e isso poderia ganhar força para o lado comprador para atingir um alvo de projeção.
deixar o preço. Estou falando da região de ponto de breakout, que é a barra 2. Você vê a linha do retângulo é um ponto de breakout, onde essa barra 7 foi romper. Eu acreditei que ali poderia ser um reteste, né? Quando você rompe uma resistência, ela vira um suporte. Lembrando que ela está tentando romper esse ponto de breakout do dia anterior. Então, ali pode falhar e voltar para a queda. Então, vamos aguardar a barra fechar. Compradores que compraram no fechamento da barra 7, eles gostariam que a barra fechasse acima da máxima da barra 7, essa barra 8. Porém, ela está sendo vendedora, provavelmente vai desapontar os comprados, né? Aí o que eu imaginei ali? Vendedores que venderam na barra 3, eles poderiam também querer buscar o ponto de break-even, que seria o seu 0 a 0 para sair do trade. Então, vendedores que estão armadilhados, eles provavelmente posicionaram suas ordens ali na região da média. Se eles posicionaram seus contratos, né? Caso ele posicionou 2 contratos nesse mercado que ele tinha comprado 1, ele poderia sair no 33% caso ele compre 2 contratos. Ele vai ficar com 3. E caso ele compre apenas 1, ele vai ficar com 2 contratos. Então, o preço de 0 a 0 dele seria no 50%, que seria exatamente onde é o ponto de breakout, né? Ponto de rompimento, que seria essa linha que eu estou mostrando agora para vocês. Então, 50% está ali e é um ponto de decisão ali para os vendedores, porque ali vai demonstrar se os vendedores vão continuar no trade ou eles vão desistir de suas ordens. Porém, imagina o calor que eles já estão sentindo. Então, provavelmente, o mercado está puxando, eles estão tentando jogar para o 0 a 0. Traders que compraram a mais do que uma barra já saíram no 0 a 0. E agora saíram no 0 a 0 os traders que compraram apenas uma barra só. Então, agora é um ponto de decisão. O mercado vai dizer, bom, saiu um tique acima, precisa de um tique a mais para poder realmente sair no 0 a 0. Porque lembrando que se você olhar do lado direito ali, ó, onde está a numeração 4472, os preços estão mudando, sempre vai ver que tem um 0,25 de diferença de um para outro. Então você precisa de um tique a mais para poder sair no teu alvo. Supondo que você quer 5 pontos, você tem que colocar 5,25 para poder sair com 5 pontos. Exato. E você percebe que deu pelo menos um tiquinho ali, ó, no 50%. E caso os vendedores desistam, eles podem deixar o mercado melhor para os comprados. Porém, ainda está nessa indecisão, né? O mercado está nessa lateralidade. A lateralidade pode ter só subido um pouquinho, né? E o mercado continuar lateral nessa região que ele está. Então, nada a se fazer. Para quem não entrou no trade, o ideal é você esperar uma boa barra compradora, ou se essa barra fechar nas mínimas, vamos esperar a continuidade dela. Eu não iria entrar na venda, porque eu só pensei em venda a partir do rompimento da mínima do dia. O que eu estava dizendo ali também, essa barra grande, se ela for uma barra climática, ela poderia vir revisitar o ponto de início dela, né? Onde ela se iniciou, a abertura dela. Então eu tracei aquela linha tracejada no ponto de abertura dessa barra, que seria a barra 7, para que possa ficar mais fácil de ver caso ela faça um reteste, né, ali. A barra 8 foi uma barra doji, uma barra de indecisão. Provavelmente compradores estão desapontados, porém, como eu falei, muitas vezes o mercado ele é 80% das vezes ele é muito bondoso, então ele deixa você sair no 0 a 0. Ele deu a oportunidade, né, para que você possa sair no 0 a 0, e caso essa barra
comece a ter força compradora, né? Teve compradores acima do ponto da barra, do ponto de rompimento da barra 7. Porém, o mercado pode também estar querendo buscar o fechamento do gap e depois cair novamente. Devido à queda forte de ontem, pode ser que o mercado dê continuidade ou então vire um mercado lateral para o dia todo. Lembrando que 90% do mercado é lateralidade, e 10% ele tem direção, ele tem tendência. Então é muito comum, né, você ver o mercado lateral. Então está tudo normal até o momento, nada de surpreendente, porém nos últimos minutos a barra está querendo virar compradora. Se fechasse nas máximas, eu acredito que eu iria entrar nessa barra, se fechar na máxima, para buscar pelo menos um alvo de, que seria 50. Bom, tem que aguardar porque o mercado com 30 segundos está rompendo a máxima da 7. Isso é bom para os compradores, provavelmente vai encontrar alguns compradores, porém está numa região vendedora, então pode encontrar vendedores também na região do gap, nessa região também. Fechou uma barra 9, fechou uma outside bar, uma excelente barra compradora, né? Ela teve bastante rejeição, ela foi tirar os vendedores do 0 a 0, né? Ele deu a oportunidade para que eles saíssem do trade, e aí entrou os compradores agressivamente para poder levar o preço acima, para querer buscar os 25 pontos. Eu estava acreditando nos 25 pontos, eu gostei dessa barra. Caso eu tivesse oportunidade de tradear agora, eu iria entrar. Alvo também nos 30 pontos, que seria depois dos 25 eles iriam buscar os 30 pontos. Então eu comprei, pensando nos 30 pontos. Pensando na média de 50, desculpa. Ali é o fechamento do gap, onde eu estou posicionando, e são os 25 pontos, né? Você vai ver que 25 pontos o mercado também busca tirar lucro, então é muito comum o mercado voltar quando atinge os 25 pontos. Mercado tirando lucro. Essa barra 10, ela foi comprada assim que ela fechou. Você pode ver que ela voltou pouquíssimo ali em relação à abertura, então estou só tentando posicionar melhor ali para não ficar muito atrapalhando a visualização. Eu poderia também traçar um alvo projetado, né, que seria a barra 1 e a 2, né, sendo que tem as 3 primeiras barras, porém como a barra 3 ela está sobreposta à barra 1 e a 2, então eu só utilizei a 2. Eu estopei porque foi uma região de 25 pontos, uma região de fechamento de gap, uma região de alvo projetado, então quando tem, e também a média móvel de 50 períodos. Quando você tem várias confluências, é importante você ficar atento, porque você tem que imaginar que vários traders estão pensando diferente. Então vai ter traders que estão fazendo esse alvo projetado dessas duas barras, que seria a lateralidade, né, a região dessa lateralidade para cima. Vai ter traders que vão pegar o 2 para 1, né, que se você pegar a barra 1 e jogar ela para cima, o 2 para 1 seria mais ou menos ali. Tem a região também do fechamento do gap. Eu estava acreditando que ali seria um ótimo ponto para eu sair do trade. E também porque eu já estava próximo de sair, né, do mercado, devido eu ter outros trabalhos hoje para fazer.
Então eu não iria conseguir ficar nesse trade por muito tempo. Então atingiu aquele alvo. Não é o ideal, eu estava explicando que o ideal seria 2 para 1, né? Porém eu não fiz o 2 para 1. Mas o Albrooks também tem a questão do risco real. Ele fala bastante sobre o risco real. O risco real é quando você entra no trade, o mercado foi contra você e você vê até aonde o preço foi contra você. E você traça esse tamanho, joga duas vezes ele para cima e você vai ter o seu 2 para 1 no risco real. O Albrooks fala bastante disso. Quando você entende que você faz o 2 para 1 no risco real ou no risco inicial, que seria onde você posicionou o stop desde o início, você tem uma equação correta de trade, sempre lembrando do 2 para 1. Que eu estava mostrando ali, que o ponto de ele foi na abertura da barra e traders estão fazendo lucro, né? 25 pontos já é um ponto de swing trade, então eles estão fazendo uma retirada de lucros, pode ser parcial ou 100%. O mercado encontrou bastante vendedores acima daquela, no ponto de fechamento do gap. Nada se fazer. Os segundos finais é importante porque o mercado pode puxar rapidamente, como puxou nos últimos. Foi uma boa barra. A barra 11 foi uma boa barra compradora. Ela foi comprada no fechamento da barra anterior, essa outside bar, né, que seria a barra, se eu não me engano, a 11. Então tem um alvo também, o que eu poderia traçar de alvo seria o tamanho dessa barra outside bar para cima, né? Poderia ser um excelente alvo, eu não tinha visto isso na hora que eu estava tradando. Porém, o mercado está always in long, né, nesse momento, mesmo dentro desse canal, mas isso está demonstrando. Você pode ver que da barra, da outside bar, já começou a deixar gap. Eu estou falando do gift, né, nesse momento. Essa barra é a barra, acho que é a 10, que é essa vermelhinha, esse 2G, é um gift. Então, quando rompeu acima, exatamente onde eu posicionei a linha ali, iria encontrar compradores caso eles acreditassem que fosse um gift. O mercado começou a querer romper o segundo alvo do retângulo, né? Teoricamente teria mais um alvo para cima. Né? O que eu estou explicando com aquele 10 ali seria o Albrooks fala que acima de 10 pontos já seria swing, né? Ou então aquele 2 para 1, né? Que ele fala que seria alvos de swing trade, né? Para o pessoal não entender outra coisa aí. E também eu falei que eu sou muito scalper, eu não sou um cara que faz bastante swing trade. Eu não pego muitos pontos, então provavelmente vocês não vão me ver pegar muitos pontos. Eu tenho o hábito de pegar poucos pontos, isso é comum para mim. Porém, como eu falo também ali no vídeo, mas não dá, obviamente estou fazendo voice-over, eu falei também que eu estou buscando a melhorar isso em mim. Eu gostaria de pegar alvos de 2 para 1, eu gostaria de pegar 15 pontos, 20 pontos, coisa que eu não faço normalmente. Normalmente eu pego uma média de 1 a 5 pontos. Essa é a minha meta, minha média. Então, estou falando ali que esse é o meu ideal, né? O que eu gostaria de começar a fazer. Pegar pelo menos alvos de swing, pelo menos 2 para 1. Quero criar esse hábito de pegar o alvo de 2 para 1 no risco inicial, onde você posicionou o seu stop inicialmente e depois daquele ponto você marca 2 quadrados para cima, né? E esse é o teu alvo de 2 para 1. Porque quando você tem uma equação de trade correta, você pode ser muito lucrativo no mercado. Mesmo que você perca, você não vai perder tanto. E quando você ganha, você vai sempre ganhar mais. Hoje vocês
vocês puderam ver que o quanto eu fiz foi $11, se eu não me engano. E normalmente, quando eu for tradear e o meu stop, raras vezes, vai ser muito difícil de ser $11. Então, aqui, mostrei para vocês 11,25, foi o que eu fiz nesse exato momento. Tem a taxa, né, que é $1 e alguma coisa, $1,04, $1,02. Então, é importante que você tenha o hábito de pegar alvos maiores, pelo menos 2-1, porque quando você perder, você teria que perder 2 vezes para você perder o que você ganhou, né? Para você pelo menos ficar no 0-0. Então você teria que perder 3 vezes. Supondo que você tem 4 ganhos e 6 perca. Então o 4, você fazendo vezes 2, você tem 8. Então 8 ganhos, né, de tamanho, de proporção, para 6. Então mesmo que você perca 60% do trade e você ganhe 40%, se você faz o 2-1, você ainda vai ser bem lucrativo. O mercado começou a puxar, porém eu não ia mais entrar. E o que eu estou falando para vocês é, caso vocês queiram observar o gráfico que eu observo, ele chama SPX, não, SPY. Então você poderia jogar no TradingView, né? Esse é o site que eu estava mostrando para vocês, que é o TradingView, um site bem legal. E caso vocês queiram ver em tempo real, ele mostra em tempo real também. Você pode ver que está a mesma barra. Ele também deixa gap, porque esse é ele fecha também, né, como o gráfico real time, porque tem o gráfico de horário estendido e ele não fecha, né? Ele só fecha 1 hora por dia, que seria das 2 às 3, horário de Vancouver, e ele fecha às 3 horas na sexta-feira e vai abrir só, se eu não me engano, às 9 da noite, horário de Vancouver, no domingo. Então eu estou mostrando para vocês ver a confluência, porque o mercado americano tem muitas corretoras, então algumas corretoras você vai perceber que tem preços diferentes. Você pode ver que tem um gap na barra 6 com a barra 7, e no meu gráfico não tem. Então não estranhe, é normal. No mercado americano isso é muito comum. O Forex tem bastante disso também. Então não se surpreenda se você de repente, poxa, Rafa, ali tá falando 400 e pouco para mim e 300 e pouco para você. É que é normal, cada um utiliza o método que gosta. Estava mostrando ali que você pode utilizar 1 hora, 4 horas, diário. Eu já tinha feito algumas análises nele. Então, caso vocês queiram fazer uma análise no mercado, o TradingView ele é muito bom. Eu estou usando a barra preta e branca, mas vocês podem utilizar a barra vermelha e verde, que é o tradicional. O que eu estou mostrando agora no diário é que ali é um ponto de breakout, né? O mercado foi testar e está revertendo, né? Ele testou, não conseguiu fazer um fechamento abaixo, ele abriu abaixo desse ponto, porém ele está voltando. Porém, o mercado está deixando barras abaixo da média e isso está ficando bom para os vendedores, porém a alta anteriormente, né, meio que joga uma água no chope deles. O ponto de rompimento pode ser testado, né, por cima, a barra 11, que essa é a penúltima barra, ela é uma barra muito boa para os compradores. Ela foi comprada exatamente no fechamento, ela não deixou nenhum tique abaixo, porém ela teve um pequeno pavio acima e provavelmente foi pontos de retirada de lucro, né? Ali eu já não iria tradear mais devido ao horário, faltava pouco para que eu saísse eu tinha um horário combinado para poder sair, né? E era 7h30. Então já estava mais ou menos no horário quase.
Então eu não iria mais. Naquele momento eu só estava analisando, né? Estava mostrando o ponto de breakout, que seria, na verdade, foi o alvo, né? Do retângulo, né, na verdade. Não era nem o ponto de breakout, era o alvo do retângulo. E ele poderia ser retestado por cima. Então, quando uma resistência é rompida, ela pode virar um suporte. Então, ali poderia ser um suporte para o preço, para ele querer buscar um alvo até maior. Porém, eu ainda acreditava na lateralidade, devido o mercado tá bem lateral ultimamente. Então, eu não estou acreditando muito em alvos muito longos, porém ele já tinha atingido os 25 pontos, quase 30, né? Não me recordo agora. Então, ali já demonstrava muito que o mercado poderia de repente ficar próximo dessa região, subir um pouquinho mais e de repente não querer fazer mais essa alta e ficar na lateralidade. Nesse momento começou a entrar vendedores, né? Se eles fechassem abaixo da barra anterior, seria uma barra de reversão. Esse movimento já pode estar se tornando um movimento climático, né? Se você pegar a barra 2, 3, 4, 5, 6, a barra 7, 8, a 11, se você traçar uma linha entre elas, você vai perceber que isso é uma wedge parabólica. Então os vendedores poderiam estar enxergando como uma wedge parabólica também. Eu estou falando do ponto de alvo, né, que poderia ser um reteste por cima, novamente. O mercado fechou exatamente na região onde foi o alvo do segundo retângulo, né? Foi uma boa barra vendedora, porém ela não fechou abaixo da mínima, porém uma boa barra. Acreditava que, devido à tendência, a primeira barra contra, eles iriam comprá-la. Então, no fechamento da barra de vendedora, eu acreditava que já poderia entrar compradores para levar ela para as máximas novamente e até um alvo mais acima, né? Querendo buscar aquela média acima verde de 200, e ali também tem a confluência, que seria o meio do canal, então também é magneto. O mercado tava muito bom, tava excelente, na verdade. Tava explicando que eu poderia ter segurado mais o trade, mas como eu falei, eu sou mais scalper, né, e não tanto seguro para swing. Mas é isso aí. Acredito que eu pude entregar bastante conteúdo para vocês, pessoal. Eu vou saindo por aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixa o joinha e obrigado a todos. Tá bom? Valeu, galera.